empregados, né? A sociedade organizada cria formas para satisfazer suas necessidades de bens físicos para a sua subsistência. Surgem as empresas de toda forma de promover o aumento da riqueza. Nessas associações, alguns atuam como donos, patrões e chefes, supervisores, capatazes, enquanto que outros são obreiros, empregados ou servidores independentes. Os primeiros estabelecem normas de trabalho, muitas delas de comum acordo com os segundos. Uma vez acordadas, ditas normas devem ser acatadas. De novo, há transgressões e subversão destes princípios, o que gera conflitos no trabalho, greves trabalhistas e também negativa patronal em dar trabalho. O que diz a Bíblia acerca da relação entre amos e escravos, um termo, né? Entre patrões e escravos, sistema existente no começo da era cristã e, em geral, aplicava às relações atuais no trabalho. Vamos lá, Colossenses 4, 1. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Deixa eu abrir um aspas aqui. Eu conheço alguns grupos religiosos que detonam a Bíblia, né, porque eles falam que a Bíblia ela defende esse regime de escravatura, de escravidão, e isso não é verdade. A palavra foi escrita em um tempo onde a escravidão era permitida legalmente e não tinha como Deus distorcer aquela situação que foi criada pelos governos da época, mas ela não de forma nenhuma abona, né? Ela realmente diz que tem que haver o regime de escravo, até porque Deus nunca concordou com isso. Se você estudar realmente o judaísmo, você vai ver que Deus não concordava com isso, tá? Mas como Ele dá o livre-arbítrio aos homens, aí paciência. 1 Timóteo 6:1. Todos que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Hebreus 5:4. A gente vai dar um pulinho, tá? Só para... a gente vai botar tudo, que é muito versículo. O Hebreus 5:4. E tem muita coisa, muita referência. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamada por Deus, como aconteceu com Arão. Tem algum... eu acho que esse texto aí não está encaixando não, tá? Colossenses 3, 22 e 23. Colossenses... isso, 3, 22 e 23. Tá? Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar-lhes quando estão observando. Aí sim, esse aí eu quero... porque o que acontece? Eu fui empregado, né? Eu fui empregado, né? Não é um regime de escravidão, mas você está sujeito, né? Você tem ali um patrão, você está trabalhando em função de um pagamento. É lógico que é diferente do regime de escravidão. Mas ele fala, né? Em tudo, né? Obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradar-lhes quando estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. E eu me dei muito bem nisso. Como assim, pastor? Rapaz, como eu honrei aquelas pessoas que trabalhavam comigo. Honrei, mas honrei mesmo. E também fui muito honrado. Muito honrado. Eu me lembro que eu consegui, com muito amor e carinho, cair na graça de um diretor financeiro. Era o cara que praticamente organizava as finanças, um grupo poderosíssimo. E na época, em respeito, porque ele sempre foi um cara que me atendia muito bem, o pessoal ficava chateado, porque tinha gerente, tinha chefes de área que não tinham esse respeito. Pra você ter noção, uma vez eu tomei um susto. Eu ia fazer um novo contrato com a empresa, aí uma das secretárias disse: olha, o doutor fulano, vou falar o nome porque está gravado aqui, o doutor fulano disse que você vai voltar com ele hoje no carro dele. Eu tomei um susto, porque era alguém que ninguém tinha. Na verdade, tinha um gestor da área de contabilidade, empresa gigante, ela gira bilhões. Ele disse: você vai voltar com ele. Caramba, esse cara uma vez foi na sala dele, levou um pega, e era um cara muito respeitado. Eu falei: rapaz, voltar com esse cara, e o cara dirigindo, viu? Não foi nem o motorista, porque ele queria conversar algumas coisas, e aí, sobre negócio, né? Sobre como eu ia proceder em relação ao contrato que estava
fixando com eles. E aí foi extraordinário, foi assim, a conversa foi, nossa, não falamos só sobre negócios, mas o fato da empresa estar indo para o distrito lá, na época do interior. Falei para ele que muitos homens iam adulterar, famílias iam acabar por conta disso. Ele falou, e eu sei disso, Manassés, eu sei muito bem. Eu disse, doutor, as pessoas vão ficar uma semana longe das suas casas, alguns, é lógico que vai ser, tanto é que uns 6 meses depois, eles colocaram aquele ônibus, lembra que ia e voltava para Maceió todos os dias, porque com 6 meses, a ideia era que ficassem lá nos apartamentos, os homens. O pastor Baz acompanhou um pouco desse processo que ele trabalhou comigo, o que teve de gente destruindo a família, acabando com seus casamentos, não foi brincadeira. O adultério deu na canela, gente que, olha, foi um problema isso. E depois de 6 meses eles contrataram uma empresa para fazer esse transporte do pessoal de Maceió, indo e retornando. Alguns que tinham carro, eles ajuda de custo, beneficiando porque a empresa produzia álcool. Então assim, fui muito honrado. E aí um homem rico, meu Deus do céu, o homem viajava para a Austrália, para não sei para onde, para ver, sabe, aqueles movimentos internacionais. E eu, caramba, e Deus falou para mim, baseado no provérbio, quer realmente ganhar amigo? Presenteie. O que Jesus ensina, granjeais amigos com riquezas ilícitas, que tem gente que não sabe destrinchar esse versículo, riquezas ilícitas? Depois eu te explico com calma. Aí eu falei, o que eu vou dar a um cara desse? Aí na época nós compramos um relógio bonito, não que o cara não tivesse. Aí mandei escrever o nome dele, a data, bem bonitinho. Coloquei o nome da nossa igreja, tal. Um relógio bonito. E aí eu fui na sala dele. Cara, quando eu entreguei, o cara chorou. Eu falei, um homem que tem tudo. Mas não foi o relógio em si, foi a atitude. Fala assim para o seu irmão, você não honra só com palavras. Honrar com palavra é fácil demais, né? Então assim, baseado nisso, sabe, saiba se comportar, honre a empresa. Uma das coisas mais difíceis é quando alguém aqui é patrão no nosso meio, que contrata irmãos da nossa igreja. Sabe, eu vivi experiências negativas com algumas pessoas. Aí é que nós devíamos honrar. E a Bíblia diz que você deve honrar duplicadamente. Mas parece que alguns querem tirar proveito. Não estou dizendo que isso está acontecendo entre nós, misericórdia, mas eu já vivi isso. Então, se algum irmão da nossa igreja, como patrão, te chamar, te convidar para vá trabalhar com ele, vá, pode ir, mas honre 2 vezes mais. Aí que você tem que honrar mesmo. Então, dentro desse princípio, gente, ele fala, né? Vamos lá. Além de nossas próprias ideias sobre o trabalho, a propriedade privada, ou de novo, os ditos, né, direitos humanos, Deus tem projetado cadeias de autoridade e devemos respeitar, sabe? Então a gente tem que respeitar, respeite. Estão falando no âmbito profissional. Respeite, não fale mal do seu patrão, não fale mal da empresa. Honre a empresa que você trabalha. Honre seus patrões, porque isso é justo. Agora essa autoridade é poderosa. Cristo e a igreja. Cristo amou sua igreja e se entregou a si mesmo por ela. Os redimidos de Jesus Cristo somos nascidos de novo e incorporados à igreja, que é o corpo de Cristo, do qual ele mesmo é o cabeça ou a autoridade. Ao edificar Cristo, sua igreja, estabelece-se um novo escalão na cadeia de autoridade. Cristo, gente, a palavra encarnada, isso é muito forte. Se preocupe não, se quiser anotar alguma coisa, mas como sempre a palavra, esse estudo vai estar liberado para você fluir mais. Então, ele é a palavra de Deus encarnada, por isso ele tem toda a autoridade, Ao edificar Cristo, sua igreja, estabelece-se um novo escalão na cadeia de autoridade. Nós precisamos entender uma coisa, que como igreja, nós temos a responsabilidade de estar sempre edificando uns aos outros. Olha o que a palavra diz, que não saia a palavra torpe da sua boca,
Gente, quer edificar a igreja? Fale salmos, hinos, cânticos espirituais. Assim nós seremos cheios do Espírito. Uma das coisas que o diabo mais gosta é trazer difamação, calúnias, palavras que vão, de certa forma, desconstruir a igreja. E muitas vezes ele vai nos usar sem a gente nem menos esperar. Então procure falar palavras que vão edificar a igreja, que vão edificar o corpo de Cristo. Ok? O próximo. Além do mais, ao subir para a destra do Pai, enviou o Espírito Santo, que é por sua vez o inspirador e iluminador da palavra de Deus, e o que guia e assiste os seus em toda a verdade. Por estar na igreja e sobre a igreja universal e cada igreja local, em particular, devem estar em submissão àquele que morreu e ressuscitou por eles. Então, é nossa responsabilidade estar em submissão a Ele. Sabe, gente, não existe submissão parcial. A submissão parcial não é legal. Eu só submeto até aqui, daqui para frente ninguém manda em mim. Não é legal. É lógico que ninguém vai mandar em você. A nossa intenção nunca foi e nunca vai ser essa. Mas é te direcionar. Só isso. E nada mais. 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange, porque estávamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos o quê? Morreram. Fala para o seu irmão assim, com muito amor e carinho. Olhe para o rostinho dele, dela. E diz assim: morra. Morra. Só morra. É fácil morrer? Não, filho, não. Nunca foi, nunca vai ser. Só ele sabe disso. Então, a autoridade de pastores, diáconos e líderes, sejam de célula, sejam líderes que atuam na mídia, na dança, líderes em geral, tá? Nas igrejas locais, há pastores, diáconos e líderes responsáveis diante de Deus pelo bom serviço, nunca esqueça disso, às congregações, né? Que bom era que todo o corpo estivesse ouvindo isso aqui. Mas amém, né? Amém, 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 amém. Porque aí a gente evitaria problema. Se um obreiro está lá na porta, uma obreira, foi instituído, ao falar com alguma pessoa, a pessoa deveria, sim senhor, pois não, tranquilo, pode deixar. Porque é uma extensão da minha autoridade, da autoridade dos pastores sobre a vida dessa pessoa. Mas não. Mas eu sou chato, eu vou falar isso amanhã. Não vai estar na palavra, mas eu vou falar. Vou mostrar o que rola na IBPFAL e amanhã vai ser o cachorro e o pau cantando. Vamos embora. Porque o que já teve, a obreira chega quase chorando, a obreira. Pastor, irmão, fui tão mal educada comigo. Eu não acredito nisso, não. Fui mal educada. Pelo amor de Deus. Uma dessas criaturas foi um dos motivos também de ter saído. Porque ela foi lá em casa, a pastora deu um arroz, como a gente briga de bico de peito, que não gostou, não. Já passou aqui no domingo sem falar. Falei, não fica, não der outro. Semana seguinte. Porque aí vai, graças a Deus, né? Sai do nosso meio, menos problema, mas vai arrumar problema para o outro. Coitado de quem está lá. Porque, pelo amor de Deus, cara. Sabe, nessa escala de submissão, de autoridade, as pessoas deveriam ter um bom senso. Por isso que muitas vezes é tão complicado. E o diabo ainda canta de galo em algumas situações. Dessa maneira surge um outro escalão de autoridade, sujeição, que é na realidade diferente dos outros. Na igreja, a autoridade, escuta isso, porque isso é sério. Ele descansa em valores espirituais. Opa, eu sendo você, eu anotaria esse detalhe. A autoridade que está sobre você, você é um líder, você é um pastor, você é um diácono, é um obreiro, uma obreira, atua em algum ministério. Então, olha o que ele diz aqui. Essa autoridade descansa em valores espirituais. Não meramente em uma condição de mandar, de mando. Pastor não manda em ninguém. Eu repreendo esse tipo de pensamento. Mas amanhã eu falo. Eu vou ter um tempinho para falar de algumas coisas da IBPFAL de hoje, né? Pastor não manda em ninguém. Pastor não paga a conta de ninguém. Aliás, eu estava numa comunhão com um querido pastor. Ele é de São Paulo, ele veio até naquela escola de música que o
pastor Fábio estava organizando, gente boa ele. E a gente conversando, ele e minha esposa, ele falou, cara, ele já chorando, contando o imprensado que ele se meteu lá na igreja dele. A igreja dele era pequenininha, acho que tinha 70, 80 pessoas. Esse pastor, eu não aguento não. Esse pastor, o bicho que mais não quer arrumar problema e briga é pastor, mas parece que o povo gosta de botar a gente em problema. Eu falei, meu irmão, é desse jeito. Ele falou, cara, era tão fácil, né, mas só que nós descansamos em valores espirituais. Nós exercemos uma autoridade espiritual que não implica no senhorio ao estilo de outros escalões de autoridade e sujeição. Os que a gente já vem pregando, patrão, empregado, o governo, né? Ninguém chega para um policial e afronta, mas para um pastor quer afrontar. Não é? Já percebeu como é um negócio sério? Uma vez uma cidadã que botou o dedo na cara da minha mulher. Eu falei, ei, baixa seu dedo agora. Assim mesmo. Baixa seu dedo agora. Ixi, meu irmão, eu não vou te contar as consequências que aconteceu com ela, porque foi trágico. Mas mesmo assim não cede. O orgulho é tão grande. Perdas incalculáveis depois disso. Então, perda no sentido até de morte. Só para você ter noção. E eu fico só olhando, é porque a gente não pode, né? Rapaz. A Rafinha estava com a Lara lá em casa conversando, né? Nos bastidores. Acho que eu vou levar cada um de vocês, de vez em quando, para tomar café lá em casa. Porque nesse passo dentro vocês vão ver o rolo cantar, o pau cantar. É problema, filho. É cada BO que você não tem nem noção. Você viver nos bastidores é um negócio da poxa. Alguns aqui caminham conosco sabem. Ver tudo isso aqui lindinho, arrumadinho, mas os bastidores é tenso, meu querido. Então, nós exercemos esse padrão de autoridade, mas não é. Se você não entender essa sujeição no espírito, não rola. Eu amo a vida do irmão, centurião lá que recebeu o anjo, deu um branco o nome dele, gente. O Cornélio. Cara, Pedro chega na casa do cara, um centurião, para um judeu. Os romanos tinham o judeu como cachorro sarnento romano. Cachorro sarnento. A escória de Roma era o judeu. Mas entra na casa de um centurião, dos mais altos escalões de comando de soldados no Império Romano. Ele se ajoelha, Pedro diz, opa, levante-se porque eu sou homem igual a você. A honra de quem deu, a honra. Caramba, Pedro disse, não, levante-se, eu dou honra a você. Mas Pedro disse, não sou homem igual a você. É você saber quem é. É saber quem é. A gente estava um grupo, eu sempre conto essa história, na África, 40 pastores, com o pastor Eibe ali. Aí fomos conhecer o Enoch Adeboye, que é o pastor da igreja local, da maior igreja pentecostal do mundo. E a gente pegou, gente, é surreal, aquilo ali não existe, né? É surreal, aquilo ali, pelo amor de Deus. Você tem noção? A gente foi no evento, antes do culto principal, conhecer os pastores do cara. Estavam reunidos lá 3.000 pastores, 3.000 pastores. Aí quando nós saímos, fomos lá no gabinete do cara, que é quase a metade desse templo, cabe no gabinete dele quase 250 pessoas. É gigante. Quando nós estávamos chegando, atravessamos um corredor, aí tinham quatro seguranças, os caras, morenãozão, né? Negão dobrado, tudo com Uzi israelense, aquela metralhadora pequenininha, 2 na ponta do corredor e 2 no final da entrada do gabinete dele. Eu travei, velho, quando eu olhei, né? Estava assistindo com a turma, rapaz, na hora que nós entramos no corredor, eles aqui, um do lado, outro do outro, que viram a gente, eles viraram de costa. Aí eu perguntei para o Godes, que era o pastor que estava nos acompanhando, falei, cara, por que eles fizeram isso? Ele disse, porque eles sabem a autoridade que os senhores representam na terra. Eu falei, uau! Por isso esse negócio aqui é gigante, velho. A gente foi numa reunião de jovens, quando os pastores entraram, fizeram um corredor gigante, sabe? Todos os líderes, todos, tinham 10.000 jovens nesse 10.000 jovens. Eles construíram esse templo em 6 meses. Eles fizeram um corredor gigante.
E a gente foi passando, eles estendendo as mãos. Eu perguntei, o que é isso? Eles querem que vocês toquem, porque eles sabem que de vocês vão sair bênção. Falei, aí vocês me acabam. Aí vocês me arrebentam. Que na nossa igreja, se o povo tivesse 10% dessa mentalidade, a gente dobra, é um dobrado para poder gerar na cabeça das pessoas essa ideia. Mas isso não tem nada a ver conosco. Está em quem está sobre nós, amém? Quem está sobre nós. Se você tem esse entendimento, filho, você voa. Você voa. Mas é muita empáfia, é muito orgulho, é muita boca para maldizer. Por isso que a gente ainda está limitado. Porque se a gente realmente encaixa, entender a autoridade, irmão, esse prédio aqui vai ficar pequenininho para o que Deus quer fazer. Mas deixa para amanhã, amanhã a gente faz um traçado humilde bem legal. Vamos embora. O amor à santidade e a sujeição a Deus que demonstram os pastores, diáconos e líderes das igrejas darão a medida de sujeição que eles podem esperar dos membros das congregações. Quando os pastores e líderes não evidenciam estar sujeitos a Cristo como a cabeça da igreja, surgem as mesmas situações anômalas. 2 Pedro 5, 1, 7. 1 Pedro, perdão. Portanto, eu que também sou presbítero, testemunho do sofrimento de Cristo e participante da glória que será revelada, peço aos presbíteros entre vocês que pastoreiam o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados, olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus requer. Não façam isso por ganância, dinheiro, grana. Não vou nem entrar no mérito, porque você já ouviu isso demais, né? Não vou nem entrar no mérito. Mas com o desejo de servir. A nossa igreja está pautada nesse princípio. Os pastores estão pautados nesse princípio. Vamos lá. Não hajam como dominadores dos quais foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, e lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem que cuidar de vocês. Se nós continuássemos, nós íamos ver. Porque essa consequência, aí ele diz, Satanás, vossa, continua, vamos lá, bota lá o verso 8, lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem que cuidar de vocês. Olha o princípio de se humilhar, tarará, tarará, tarará. Aí depois do verso 8, é interessante como a palavra é perfeita, gente, ela é perfeita. O verso 8 diz, estejam alertas e vigiem, o diabo adversário de vocês ronda como leão, rugindo a quem proça. Mas ele só consegue isso se você não cumpre aqueles princípios que você acabou de ler. De sujeição, de humildade, de se humilhar. Nada no mundo espiritual é por acaso, amém? Mas mesmo que haja pastores e líderes sujeitos à autoridade de Cristo, poderia haver membros da igreja que assumam atitude de rebeldia. Mesmo que haja pastores e líderes sujeitos à autoridade de Cristo, poderia não, pode e acontece. Há membros da igreja que assumem atitude de rebeldia, que exigiram que a eles se imponham disciplinas de diferentes graus, os quais têm o sentido de ser corretivas, não para expulsar o crente disciplinado, mas para fazê-lo se envergonhar de seu pecado e para que arrependido seja restaurado a plena comunhão dos santos na igreja. Tempo bom dos cultos de disciplina. Então, dentro desse princípio, ainda que um líder esteja sujeito, eu não conheço ninguém mais sujeito a Jesus na terra do que o pastor Eibe. Eu sou muito honesto mesmo, não adianta. Hoje na terra, não conheço. O pastor Luciano Subirá conversando comigo, esse cara, ele tem moral para chamar de Eibe, né? Eu não tenho. E também não quero ter nunca. Mas ele tem. Com sogro e tal. Aí ele disse, rapaz, o Eibe, ele nos envergonha. Eu falei, é mesmo, pastor. Esse cara, eu não sei como ele consegue entrar nesse nível de controle no espírito, está sujeito ao espírito de uma forma que às vezes eu fico envergonhado com algumas atitudes minhas. Porque realmente o pastor Eibe, ele constrange você. Eu estou dizendo para você que ele constrange, porque ele constrange mesmo. E ainda tem gente, pelo amor de Deus, teve um cara
alguns não vou falar valores, mas uma cifra milionária. Um desses líderes que achou que ia ser a última besta do bolo, o cara processou o meu pastor, processou. Foi tão vergonhoso. Final, morreu. Morreu mesmo. Eu tomei um susto quando eu fiquei sabendo. Cara, eu falando, morreu o cara. Eu falei, e eu tinha dito para o cara, rapaz, não faça isso, rapaz. O pastor, ele ficou mal. Depois ligou até, né, para a família. Ele é um homem muito quebrantado. Aí depois fiquei sabendo de um outro camarada também que fez uma besteira. Pastor também. Saiu em rebeldia, abriu uma igreja aqui numa região no Nordeste. Morreu. Agora esse, a esposa ligou pedindo perdão. Pediu perdão. Pediu perdão. Se humilhou. Disse, não, meu querido, tem nada a ver. Pastor, ele é muito humilde. Não ligue as coisas. Ele não liga não, mas eu ligo. Pronto, estou ligando as coisas. Ele não liga, mas eu ligo. Foi por causa disso mesmo, acabou. Pronto, ele não tem, ele é humilde, eu não sou tanto não. Um dia eu vou ser mais. Sabe, queridos, cuidado como você procede. Não era bom que toda a igreja estivesse aqui hoje assistindo essa palavra, né? Mas multiplica ela aí nas redes, força a turma a assistir. Facilita tanto a gente ser igreja quando essas coisas estão linkadas. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã inspirativa, pelas palavras, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigado, Deus, pelo seu amor que nos constrange. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nos dá um sábado abençoado e um dia cheio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha um final de semana de excelência, em nome de Jesus.